Existe um salmo que abre as portas do dinheiro mais rápido do que qualquer banco na terra. Por 7 dias, se você o pronunciar da forma que vou lhe mostrar, a provisão divina se moverá com rapidez, silêncio e sem esforço diretamente para suas mãos. Eu já vi isso funcionar para pessoas que não tinham nada além de fé. E já vi o dinheiro surgir de direções que elas jamais imaginaram. Veja, isso não é sobre religião. É sobre uma lei espiritual. E pelos próximos 7 dias, essa lei trabalhará a seu favor. Nesta lição, vou ensinar você a usar um único salmo, o Salmo da Provisão, para chamar o dinheiro à forma pela lei divina. Você aprenderá a pronunciar a palavra que multiplica o suprimento, dissolve dívidas e restaura o fluxo em todas as áreas da sua vida. Você verá por que a maioria das orações por dinheiro falha, e como 7 dias de fala correta podem reverter anos de limitação. Você não estará repetindo palavras em vão. Estará comandando a substância do espírito a fluir. Ao final deste vídeo, saberá falar em harmonia com a própria lei de prosperidade de Deus, e depois disso, nunca mais falará a partir da falta. Eu conheço a sensação de esperar por um dinheiro que nunca parece chegar, vendo contas se acumularem, orando por alívio e se perguntando se o céu ficou silencioso. Mas o céu nunca ignora a fé. Ele apenas aguarda a vibração correta. A maioria das pessoas implora por provisão, mas suas palavras carregam medo, não poder. O salmo que estou prestes a lhe dar corrige essa vibração. Ele treina suas palavras para falarem com certeza divina. Quando pronunciado diariamente por 7 dias, limpa o canal entre você e o seu bem. Isso não é superstição, é ciência espiritual. A mesma lei invisível que move as marés, que faz sementes crescerem, que ordena as estrelas, também ordena a sua prosperidade. E essa lei responderá à sua voz quando você pronunciar este salmo. Nos próximos minutos, vou mostrar o salmo que libera a provisão divina mais rápido do que qualquer coisa que já testemunhei. Você aprenderá a pronunciá-lo não como repetição, mas como comando. Vamos explorar seu padrão oculto, seu ritmo e o ciclo de 7 dias que ativa seu poder. Você ouvirá testemunhos daqueles que o usaram, homens e mulheres que não tinham nada além de sua palavra e fé, e que viram seu bem chegar da noite para o dia. Falaremos sobre a lei espiritual que governa este salmo, a lei da circulação, a lei da gratidão e a lei da preparação divina. Ao fim deste ensinamento, você não apenas conhecerá as palavras, sentirá a vibração da riqueza se movendo em sua direção. Então, fique comigo, porque daqui a 7 dias você não estará mais se perguntando onde está sua provisão. Estará vendo-a fluir. Há algo que a maioria das pessoas simplesmente não percebe ao ler os salmos. Elas os veem como poesia, consolo ou orações para acalmar o coração, mas não como comandos espirituais que movem o invisível para a forma. Porém, é exatamente isso que eles são. Cada linha da Escritura é um decreto divino oculto em ritmo, vibração e som sagrado. As palavras nunca foram feitas para ser sussurradas com medo ou recitadas por hábito. Foram feitas para ser faladas como lei. Quando descobri isso, toda a forma como eu lia os salmos mudou. Eles deixaram de ser palavras sobre Deus e se tornaram palavras de Deus. Leis que governam saúde, harmonia e, sim, até dinheiro. O salmo que estou prestes a compartilhar é uma dessas leis em ação. Um desses versículos que não apenas fala de provisão, mas a abre. É o salmo que rompe a ilusão da falta, restaura o fluxo e chama o dinheiro do depósito invisível do espírito diretamente para a forma visível. Agora, esta próxima parte pode soar simples, mas a simplicidade é o poder divino disfarçado. O salmo de que falo é o Salmo 23. Você já o ouviu inúmeras vezes. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você já o disse não como consolo, e sim como comando? Já o pronunciou como alguém que sabe que, quando fala, a lei se move? Essa linha contém todo o princípio da provisão em uma frase.
Ela declara: sou guiado, guardado e provido. Eu não persigo o bem. Ele me segue. Não é um pedido, é um decreto de alinhamento. E quando pronunciado por 7 dias consecutivos com fé inabalável, esse decreto reorganiza o seu mundo. Aqui está o motivo. Cada palavra que falamos carrega vibração. Palavras não são planas, são vivas. Quando você fala a palavra da verdade, vibra em harmonia com a própria fonte que criou o mundo. Os salmos foram escritos em ritmo divino. Toda repetição, toda cadência poética foi projetada para ativar os 2 lados da consciência, a mente e a alma. Quando você os pronuncia em voz alta, não está apenas repetindo palavras. Está despertando energia, direcionando a substância invisível da vida. Sua voz é o bastão do maestro e o universo é a orquestra esperando seu comando. Deixe-me mostrar como isso funciona. Anos atrás, uma mulher veio até mim desesperada e derrotada. Ela tinha $8 no bolso e o medo dominava sua mente. Disse: Florence, tentei tudo. Orei, supliquei, fiz afirmações, mas nada funciona. Eu respondi: você tem falado o medo com mais convicção do que a fé. Agora você falará a verdade. Dei a ela o Salmo 23 e disse: por 7 dias, pronuncie isto em voz alta pela manhã e à noite. Não peça dinheiro. Declare seu alinhamento com a provisão. Ela seguiu a instrução. No 3º dia, sentiu uma paz incomum. No 5º, encontrou-se agradecendo a Deus antes mesmo de ver qualquer mudança. No 7º dia, recebeu dinheiro inesperado, uma quantia muito maior do que imaginava. Voltou radiante, dizendo: funcionou como mágica. Mas eu disse: não foi mágica, foi lei. Veja, no momento em que você diz nada me faltará, corta a raiz do medo. Faltará implica separação do seu bem, e separação é a grande ilusão. Na mente divina não existe falta, apenas provisão, aguardando reconhecimento. Quando você fala o salmo, está reconhecendo essa verdade, está dizendo: a fonte e eu somos um. Sou guiado à prosperidade e não posso me perder. 7 dias é tudo o que se precisa, porque 7 é o número da conclusão divina. É o padrão pelo qual toda a criação se desdobra. 7 dias da criação, 7 notas na escala, 7 cores da luz. Depois de 7 dias falando a verdade, o novo padrão se sela na consciência e o seu mundo precisa refletir isso. Agora, vamos falar do ritmo desses 7 dias. No 1º dia, você fala para despertar a fé. No 2º, começa a sentir paz. No 3º, a resistência começa a ruir. Medos antigos surgem apenas para cair. No 4º dia, a atmosfera ao seu redor começa a mudar. Você se sente mais leve, mais livre. No 5º, o mundo externo começa a se reorganizar. Oportunidades, convites, ideias aparecem. No 6º, algo se move dentro do seu coração, certeza. E no 7º dia, a manifestação começa a se revelar, muitas vezes silenciosa e naturalmente, como se estivesse esperando o tempo todo. Isso não é coincidência. É a lei se desdobrando em ordem. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Você não repete o salmo para convencer Deus. Repete para convencer a si mesmo. A repetição é como se treina a mente. O subconsciente aceita como verdade aquilo que ouve repetidas vezes. Ele não distingue entre fato e fé. Por isso, quando você fala palavras de verdade por 7 dias consecutivos, sobrepõe anos de pensamentos temerosos. Cria um novo sulco na consciência, e a prosperidade flui por esse sulco como um rio pelo seu leito. Lembro-me de um dos meus alunos, um homem sobrecarregado por dívidas, dizendo: Florence, eu digo as palavras, mas não sinto nada. Eu respondi: então fale até sentir. O sentimento segue a fé, e não o contrário. Ele obedeceu. Ao fim da semana, toda a atitude dele havia mudado. Falava com gratidão, caminhava em paz. Dias depois,
Pagamentos começaram a chegar e uma de suas maiores dívidas foi cancelada inesperadamente. As palavras tinham feito seu trabalho, transformaram pensamento em forma, som em substância. Agora, quero lhe mostrar algo ainda mais profundo. Cada salmo carrega uma frequência oculta, e o Salmo 23 vibra com a energia da gratidão. A gratidão é o grande ímã da provisão. É o reconhecimento de que o bem que você deseja já existe. A gratidão transforma a substância invisível em bênção visível. Quando você diz, meu cálice transborda, não está descrevendo a vida como ela é, mas declarando a verdade da abundância divina. E o universo, obediente à lei, precisa corresponder a essa vibração. A gratidão é mais rápida que o trabalho, mais forte que a preocupação e mais certa que a lógica. É a linguagem da fé. Então aqui está o que eu peço a você. Por 7 dias, pronuncie o Salmo 23 em voz alta. Cada manhã e noite, fale o Salmo. Não tenha pressa. Sinta cada frase como se estivesse alimentando sua alma. Quando você disser, ele me faz repousar em pastos verdes, sinta a paz substituindo a tensão. Quando você disser, ele restaura a minha alma, sinta sua fé se elevar. Quando você disser, meu cálice transborda, sorria, porque a lei já obedeceu. Você não está tentando fazer algo acontecer, está testemunhando o que já é. Agora, alguns de vocês podem perguntar, Florence, por que 7 dias? Por que não apenas 1? Porque a verdade precisa ser impressa na consciência até que o subconsciente acredite nela. Não é o número que carrega o poder, é o ritmo. 7 dias estabelecem o padrão, como uma melodia que a alma começa a cantar sozinha. Quando esse padrão se firma, o dinheiro começa a aparecer naturalmente, sem esforço, sem perseguição, sem medo. E enquanto você fala, perceberá algo. Você começa a relaxar. A tensão de tentar desaparece. Você para de perguntar, quando isso virá, porque sabe que já está a caminho. Você para de olhar sua conta bancária em pânico e passa a abençoá-la. É aí que a mudança acontece, quando sua palavra sai da boca e entra no coração, da vibração para a manifestação. Lembre-se disso. O salmo não é um pedido, é um decreto. Cada linha é uma afirmação de ordem divina. Cada frase é um comando à substância. Quando você o fala com fé, o invisível começa a trabalhar imediatamente. Toda vez que você diz, nada me faltará, a lei ouve, eu sou satisfeito. Toda vez que você diz, meu cálice transborda, a lei ouve, multiplique. O céu não atrasa, ele responde. Pelos próximos 7 dias, fale seu salmo com poder. Fale com alegria. Fale como se todo o céu estivesse ouvindo. Porque está. E enquanto fizer isso, lembre-se desta verdade. Você não está esperando pelo suprimento. O suprimento está esperando pela sua palavra. Agora que você compreende o salmo como uma lei viva e sua palavra como o comando que move a substância, vamos mais fundo. Porque não basta falar a palavra. Você precisa entender como a lei da circulação opera por meio dela. O dinheiro flui como um rio, e sua palavra é o que mantém esse rio em movimento. Vamos abrir essa corrente agora. Aqui está algo que a maioria das pessoas não entende sobre o dinheiro. Ele não é algo que se ganha, se persegue ou se merece. É um fluxo de energia. Uma corrente de substância divina, sempre em movimento, sempre viva. O dinheiro é o espírito em ação, tomando forma para servi-lo, vesti-lo, alimentá-lo e cumprir a lei divina da provisão. O mesmo poder que move a maré do oceano move suas finanças. A mesma circulação que envia o ar para dentro e para fora do seu corpo envia o dinheiro para dentro e para fora da sua vida. E quando esse fluxo para, quando o rio seca, não é porque Deus reteve. É porque o medo construiu uma represa. O medo é o grande bloqueador da circulação. No momento em que você se preocupa, você aperta o fluxo. No momento em que você diz, eu não tenho o suficiente, você corta a corrente pela metade. Mas, no momento em que fala a verdade, no momento em que declara, meu cálice transborda,
a corrente volta a correr. Incontrolável, generosa, precisa. Essa é a lei da circulação. O que você fala em fé deve retornar multiplicado. Eu chamo isso de aritmética divina. O sistema perfeito de equilíbrio de Deus. Você dá e recebe. Você abençoa e é abençoado. Você circula amor e o amor o envolve. Você circula medo e o medo se multiplica. Cada pensamento, palavra e emoção é uma moeda que você gasta no mercado invisível da lei. Quando você fala o salmo diariamente, não está apenas chamando dinheiro, está restaurando todo o ritmo do fluxo divino. Está abrindo seus portões internos para que o espírito volte a circular livremente pelos seus assuntos. Eu sempre digo aos meus alunos: você não pode inspirar ar sem antes expirar. Não pode receber uma nova bênção enquanto se apega a uma antiga. É aí que muitos falham. Pedem um novo bem enquanto seguram medo, ressentimento ou culpa. A lei da circulação não opera em um coração fechado. O Salmo ensina a não resistência, não por esforço, mas por fé. Quando você diz: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", está declarando que é guiado pela própria abundância, que a energia da provisão flui através de você como água por um canal aberto. Deixe-me contar sobre uma mulher que conheci, que segurava cada centavo com força. Tinha medo de gastar, de dar, de perder. Ela disse: "Florence, não posso soltar porque nunca vai voltar." Eu respondi: "Então você transformou o dinheiro em seu mestre em vez de seu servo." Eu a ensinei a lei da circulação. Disse: "Toda vez que gastar, diga: cada dólar que gasto abençoa e retorna multiplicado sob a graça." Ela duvidou, mas prometeu tentar. Em 2 semanas, voltou radiante. Disse: "Estou gastando com fé, e tudo que libero volta 10 vezes mais." O medo havia ido embora, e o dinheiro voltou a fluir. Não foi o dinheiro que mudou. Foi a vibração dela. Ela voltou à circulação. O mesmo é verdade para toda a alma que me ouve agora. Você não pode parar o fluxo da vida e ainda assim esperar prosperidade. Não pode falar de escassez e ainda viver em abundância. Quando você fala palavras de fé, a represa se rompe. Você sente isso, não sente? Essa calma silenciosa que surge quando você para de tentar controlar tudo? Esse é o rio voltando a correr. Agora, vamos ao que acontece quando você fala o salmo com consciência. Cada linha é uma chave espiritual que abre um portão por onde a energia divina passa. Ele me faz repousar em pastos verdes. Isso é o relaxamento da mente. Quando você relaxa, sua energia se expande e o fluxo retorna. Ele me conduz às águas tranquilas. Isso é a calma emocional, a paz que restaura a circulação. Ele restaura a minha alma. Isso é a renovação espiritual, o poder que reabastece a corrente interna. E quando você diz: "Meu cálice transborda", isso é o transbordar. A abundância liberada quando toda resistência se dissolve. O dinheiro segue a atenção. Ele ouve comando. Se você disser constantemente: "Nunca tenho o suficiente", ele obedece e se retém. Se você o abençoa, se fala com ele como um servo vivo do Espírito, ele também obedece. Ele se multiplica. É por isso que eu digo: fale com seu dinheiro como falaria com um amigo. Diga: "Você é substância divina. Sempre retorna multiplicado. Você me abençoa enquanto eu abençoo outros." Isso não é fantasia. É lei. A vibração do amor atrai mais amor. A vibração do medo repele aquilo a que se apega. Eu tive um aluno, um músico, que não trabalhava há meses. Amava sua arte, mas temia suas contas. Eu disse para começar cada dia recitando o Salmo 23 e abençoar seu dinheiro com gratidão, até as moedas do bolso. Disse: "Não veja falta, veja circulação." Ele riu, mas obedeceu. No 4º dia, foi chamado para tocar em um concerto para o qual nem tinha feito audição. O pagamento quitou suas dívidas e ainda sobrou para dar. Ele disse: "Parece que o universo lembrou de mim."
Eu disse: não, querido. Você lembrou de si mesmo. Lembrou que é um com a fonte que nunca esquece. É isso que o Salmo faz. Ele restaura a memória. Ele lembra que a riqueza não é conquistada, é herdada. Pertence a você por direito divino. Mas você deve falar a palavra que mantém o fluxo. Deve soltar o medo e permitir o movimento. Deve dar tão livremente quanto deseja receber. Eu já posso ouvir alguns dizendo: mas Florence, não posso dar quando mal tenho. E eu digo: é exatamente quando você deve dar. Dar não é sobre a quantia, é sobre a fé por trás dela. Quando você dá por medo, você reduz. Quando dá por fé, multiplica. Se tudo o que você tem é uma palavra gentil, dê isso. Se tudo o que tem é um sorriso, dê isso. A lei não diferencia dinheiro de energia. Ela conta apenas vibração. O universo é um espelho refletindo tudo o que você envia. Quando você fala falta, ele diz: como desejar. Quando você fala abundância, ele diz: e assim é. É por isso que o Salmo deve ser falado diariamente, não como repetição, mas como ritmo. Cada dia que você fala, você realinha o fluxo. Cada manhã você abre um pouco mais o portão. No 7º dia, o rio se torna imparável. Agora quero mostrar a lei mais profunda dentro do Salmo. A lei da gratidão como circulação. A gratidão é tanto a saída quanto a entrada da energia divina. Quando você é grato, você dá reconhecimento, e o reconhecimento multiplica tudo o que toca. A gratidão é a voz do fluxo dizendo: mais, por favor. É o ímã espiritual que atrai tudo de bom às suas mãos. Então, nesses 7 dias, quero que faça isto. Toda vez que o dinheiro entrar na sua vida, não importa quão pouco, abençoe-o. Diga: você é substância divina e eu sou grato. Toda vez que gastar, abençoe-o novamente. Saia para abençoar e volte multiplicado. E toda vez que pensar nas suas finanças, fale o salmo em voz alta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso manterá a corrente forte e constante. E lembre-se desta verdade acima de tudo. O dinheiro não vem das pessoas. Ele vem através delas. As pessoas são canais. Deus é a fonte. Quando você depende de um único canal, bloqueia os outros. Mas quando depende de Deus, toda porta se torna um canal. O Salmo reconecta você com essa fonte. Ele lembra que o poder que fez cair o maná no deserto, que encheu as redes dos pescadores, que multiplicou pães e peixes, é o mesmo poder circulando pela sua vida agora. Então, não implore ao rio que corra, entre nele. Não suplique pela provisão, diga-a. A lei da circulação nunca para, ela apenas espera sua permissão. E sua permissão é a sua palavra. Fale como alguém que comanda a corrente. Diga: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sinta, creia e veja o invisível começar a se mover. Agora que o rio da provisão divina começou a correr pela sua vida, você notará algo interessante. Às vezes, assim que a corrente começa a fluir, a resistência sobe. As aparências podem testar sua fé. As coisas podem parecer desmoronar justo antes do milagre chegar. Não se perturbe. Essa é a fase de purificação. Na próxima sessão, vou mostrar como se manter firme nesses 7 dias quando a fé é testada e como transformar cada desafio em prova de que sua prosperidade está a caminho. Sempre existe um momento, depois que a palavra foi dita e a corrente começou a mover-se, em que a aparência de contradição surge. É a lei perguntando: você realmente acredita no que acabou de dizer? Acontece com toda a alma que ousa falar a verdade em forma. No momento em que você declara: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a antiga vibração da escassez começa a ruir. E quando ela ruge, pode parecer caos. Pode parecer contas se acumulando, oportunidades escapando, pessoas percebendo você mal, portas que pareciam abertas se fechando. Mas isso não são sinais de fracasso. São sinais de movimento. São a prova de que a velha consciência está morrendo e que a ordem divina está reorganizando o mundo exterior
para combinar com sua nova declaração. Você não está sendo punido, está sendo purificado, está caminhando pelo teste sagrado da fé. Esse teste é terreno santo, o forno invisível onde o velho você se queima e o novo você surge vestido de poder. Toda demonstração espiritual passa por esse fogo. A fé não se prova no conforto, prova-se na contradição. Quando tudo parece estável, é fácil crer. Mas quando a tempestade sobe, é aí que você deve permanecer firme. O salmo não existe para proteger você das aparências. Existe para ancorá-lo na verdade até que as aparências cedam. Então, quando sentir tensão e a mente começar a questionar, não diga, por que isso está acontecendo? Diga, minha palavra está funcionando. Deixe-me contar uma história. Certa mulher veio a mim tremendo de medo. Estava afirmando abundância há dias e, de repente, seu empregador anunciou demissões. Ela pensou que a lei a havia traído e disse, Florence, fiz tudo certo, mas agora posso perder meu emprego. Eu disse, minha querida, essa é sua demonstração começando. O velho canal deve fechar para que o novo se abra. Não segura a porta que está se fechando. Abençoe-a e fique firme. Ela obedeceu. Continuou a falar seu salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E se recusou a temer. Dentro de uma semana, lhe ofereceram uma nova posição, que pagava mais, exigia menos e lhe trouxe paz. A demissão não foi punição, foi promoção disfarçada de perda. É assim que a ordem divina trabalha. Remove antes de substituir, limpa antes de encher, termina antes de começar. Você deve lembrar disso. O invisível está sempre à frente do visível. Quando você fala a palavra, ela passa primeiro pelo espírito, depois pela mente, depois pela matéria. O mundo exterior é lento para alcançar. E nesse espaço de transição, o medo tenta voltar. Esse é o teste. Manter sua vibração estável quando os sentidos gritam impossível. O salmo torna-se sua âncora nessa tempestade. Cada vez que sentir dúvida, repita: nada me faltará. Cada vez que a mente sussurrar escassez, declare: meu cálice transborda. A fé não é negação, é insistência na verdade superior. Você não está ignorando as aparências. Está comandando-as para que se alinhem. E entenda, quanto maior seu desejo, maior a purificação. Se você falou uma palavra poderosa, o universo tremerá para abrir espaço para ela. As velhas estruturas do medo devem colapsar para que a abundância ocupe o lugar onde antes havia falta. Não confunda tremor com destruição. O terremoto não destrói, ele desloca. Quando o chão se move, é sinal de que algo profundo está mudando para sempre. Certa vez ensinei um homem endividado que afirmava diariamente que sua provisão era sem fim. E assim que começou a sentir esperança, recebeu um aviso de pagamento imediato da sua maior dívida. Entrou em pânico e me perguntou: Florence, por que agora? Eu sorria e disse: este é seu teste. Diga a palavra e fique firme. Ele fez isso. Foi para casa repetindo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Naquela noite, um amigo com quem não falava há anos ligou e disse: senti que devia te ajudar. Precisa de algo? A quantia exata que ele precisava foi dada a ele sob graça. No momento em que passou no teste, a provisão apareceu. A fé fez sua obra perfeita. Veja, o universo sempre envia um espelho para mostrar se sua palavra se assentou na sua consciência ou apenas nos seus lábios. Se você fala riqueza, mas ainda treme diante de uma conta, sua vibração não ancorou. Mas quando você consegue olhar para a mesma conta e dizer calmamente: isto também faz parte da minha bênção, você passou no teste. A conta torna-se símbolo de confiança, não de problema. Lembra-lhe que o canal por onde seu suprimento flui pode mudar, mas a fonte nunca muda. Durante a prática do Salmo por 7 dias, você pode sentir o teste chegando por volta do 4º ou 5º dia. É quando os velhos padrões perdem a sua pegada e o medo luta para recuperar a atenção. Não discuta com ele.
Não brigue com as aparências. Abençoe-as. Abençoe o ruído como prova de que sua palavra mexeu com o invisível. Então volte ao seu salmo. O ritmo dessas palavras estabilizará sua energia novamente. Ele me faz repousar em pastos verdes. Ele me conduz às águas tranquilas. As águas tranquilas são a paz que prova que você cessou de esforçar-se. Quando alcançar essa quietude, tudo começará a se rearranjar naturalmente, como poeira assentando após o vento. Agora, algo que você precisa saber. O louvor é sua arma mais forte durante o teste. Quando o medo tenta subir, louve mais alto. Diga: obrigado, Deus, porque o meu bem se desenrola de maneiras perfeitas. O louvor confunde a vibração da falta, pois a falta se alimenta de atenção. Quando você louva, eleva a frequência tão alto que o medo não consegue respirar nela. No momento em que sentir gratidão pelo que ainda não apareceu, ele apressa-se a aparecer. A gratidão é o ímã que puxa milagres à vista. Recordo-me de quando enfrentei meu próprio teste anos atrás. Eu havia falado por uma provisão perfeita para expandir meu trabalho como professora. E quase instantaneamente, minhas palestras foram canceladas, minhas turmas esvaziaram, minha renda cessou. Por um momento, o medo sussurrou: você perdeu tudo. Mas lembrei da lei e disse: se este é o teste, eu o passarei com alegria. Continuei a ensinar em salas vazias, falando como se estivessem cheias. Recitava meu salmo cada noite com gratidão. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Em pouco tempo, convites maiores vieram e cada cadeira se encheu. O que parecia fracasso foi o universo abrindo espaço para a expansão. Esse é o ritmo da ordem divina que derruba para reconstruir mais alto. Portanto, se você se encontra no meio do seu teste de 7 dias, se vê a tempestade surgindo justamente quando a promessa começa a cintilar, lembre-se disto: a tempestade não é sua inimiga, é sua iniciação. É o momento em que você sai da teoria e entra no poder. Não suplique a Deus que acalme o mar. Fique em seu barco e fale paz. Diga: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Repita até que as ondas lembrem quem você é. Repita até que o vento se torne seu servo, e quando o teste passar, e ele sempre passa, você olhará para trás e verá que aquilo que tanto temeu nunca foi real. Era apenas sombra, não tinha substância nem permanência. Você rirá, como eu já ri muitas vezes, e dirá: eu estava caminhando através da sombra. Eu estava caminhando pelo vale da sombra da falta, e não temi mal algum, porque tu estás comigo. O vale é sombra. A tua palavra é luz. A sombra desaparece no momento em que a luz fala. Agora que você entende o propósito do teste e como permanecer firme durante ele, entramos na próxima revelação, o lugar além da prova, onde a fé não treme mais e o dinheiro não se esconde. Este é o ponto em que você para de perseguir a prosperidade e começa a viver no ritmo dela. É a arte de permanecer no fluxo, a prática da abundância sem esforço e a realização de que a provisão divina nunca esteve do lado de fora. Ela sempre esteve dentro de você. Vamos caminhar juntos para essa harmonia. Chega um momento, quando os testes ficam para trás e o medo começa a desaparecer, em que algo dentro de você muda para sempre. Você para de tentar fazer o dinheiro aparecer e começa a perceber que ele nunca esteve ausente. Você para de implorar por oportunidades e começa a enxergar que todos os dias já estão cheios delas. Você deixa de medir sua vida pelo que tem ou não tem e começa a medi-la pela paz que vive por trás de tudo. Esse é o ritmo da provisão divina, o pulsar silencioso e constante do espírito percorrendo seus dias. É o saber interior de que você nunca está sem nada, porque é um com a fonte de tudo o que existe. É um ritmo que não pode ser forçado nem fingido. Ele só chega depois que a fé é testada e comprovada.
ele chega como a calmaria depois da tempestade, quando as águas param de se agitar e começam a brilhar com luz. Nessa quietude, você finalmente entende que a abundância não é algo que você cria, é algo que você lembra. Veja, a maioria das pessoas vive em luta porque vive em separação. Elas acreditam que Deus está em algum lugar distante, decidindo quem recebe o quê, quando e quanto. Pensam que precisam lutar por cada bênção, disputar cada oportunidade e mendigar por toda a provisão. E assim se exaurem correndo atrás daquilo que já é delas por direito divino. Mas quando você começa a viver no ritmo da lei divina, você para de correr. Você para de perseguir coisas e começa a permitir que elas venham até você. Você fala sua palavra, mantém sua fé e deixa a lei fazer o trabalho. Você se torna como a terra na primavera, quieta, receptiva, pronta para florescer. Você sabe que a semente já está no solo e que sua única tarefa é manter o solo rico de fé e regado de gratidão. Eu sempre digo aos meus alunos, você não pode falar abundância vivendo com pressa. A pressa é o medo disfarçado de esforço. Quando você se apressa, está declarando: eu não acredito que o tempo será suficiente. Eu não acredito que a provisão será suficiente. Mas quando você está calmo, quando se move no ritmo da fé, você declara: tudo o que eu preciso chegará exatamente quando deve chegar. Essa calma é o seu campo magnético. Ela atrai o seu bem sem esforço. O Salmo diz: ele me conduz junto às águas tranquilas. As águas tranquilas representam o ritmo divino, o fluxo silencioso do bem, sem ansiedade e sem tensão. Águas tranquilas não significam águas paradas. Elas se movem, mas se movem sem caos. Assim flui a prosperidade quando você está alinhado com o Espírito, de forma contínua, suave, alegre. Havia um homem que veio até mim depois de anos lutando com a vida. Ele tinha se arrastado pelos caminhos dos negócios, competição, preocupação, noites sem dormir. Ele disse: Florence, trabalhei mais do que qualquer pessoa que conheço, mas sempre estou um passo atrás. Eu disse: pare de trabalhar tanto na direção errada, pare de lutar contra o rio, flutue. Ele não entendeu. Você quer dizer, não fazer nada? Eu respondi: quero dizer, pare de se debater. Trabalhe a partir da inspiração, não do desespero. Disse a ele para começar cada manhã com esta afirmação: eu vivo na substância da abundância. Tudo o que faço prospera porque a inteligência divina trabalha através de mim. Em poucas semanas, sua vida começou a mudar. Ele não recebeu novas oportunidades imediatamente. Ao contrário, sua energia mudou. Começou a falar com calma e confiança, em vez de pânico. E então, oportunidades começaram a aparecer. Conexões fáceis, coincidências divinas, portas abertas que ele nem tinha batido. Ele voltou e disse: sinto como se algo invisível estivesse me ajudando. Eu respondi: sempre esteve. Você apenas parou de afastar isso. Viver no ritmo divino significa que você não se deixa mais mover pelas aparências. Você abençoa o que vê, sabendo que por trás de cada condição visível existe uma perfeição invisível esperando para se manifestar. Você não reclama mais de contas. Você as abençoa, sabendo que representam circulação. Você não teme mais gastar. Abençoa o seu dinheiro sabendo que ele retorna multiplicado sob graça. Você não teme mais a competição. Abençoa o sucesso dos outros, sabendo que o bem deles só aumenta o seu próprio bem. No ritmo divino não há inveja, não há ressentimento, não há comparação, apenas fluxo. A gratidão se torna o seu coração batendo. Você agradece antes de receber, porque sabe que o ato de agradecer já é o recebimento. Você diz: obrigado, Deus, porque minha provisão já está aqui, mesmo que os seus olhos ainda não tenham visto. Gratidão não é gentileza, é reconhecimento espiritual. Ela diz: eu sei que isto já está feito. Cada vez que você agradece, você vibra em harmonia com a substância divina. Cada vez que reclama, vibra em desarmonia.
A gratidão multiplica. A reclamação divide. É simples assim. Por isso eu digo aos meus alunos: agradeçam continuamente. Agradeçam pelo que têm. Agradeçam pelo que está chegando. Agradeçam pelo que está indo embora. Até a perda pode ser abençoada, porque sempre abre caminho para um bem maior. Você pode dizer: Florence, isso soa fácil quando tudo está dando certo. E eu digo: é quando menos importa. A gratidão é testada quando as aparências a contradizem. Você consegue agradecer a Deus enquanto caminha pelo vale? Consegue louvar a luz enquanto ainda vê sombras? Se conseguir, você se torna imparável. A gratidão na adversidade é a fé mais alta. Ela diz ao universo: eu confio no processo, até no silêncio. Essa confiança é a ponte entre a oração e a manifestação. Agora vamos falar sobre a fala, porque a fala é a maneira de permanecer no ritmo. Cada palavra que você diz ou harmoniza ou perturba a corrente divina. Quando você fala com preocupação, cria ondulações de resistência. Quando fala com confiança, cria ondulações de manifestação. As suas declarações diárias não são vazias, são diapasões que afinam a realidade. Todas as manhãs, fale o seu salmo como comando. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todas as noites, encerre o dia com rendição. Obrigado, Deus, porque tudo está bem e operando para o meu bem. Durante o dia, vigie sua linguagem. Não diga, não posso pagar isto. Diga, isso está chegando facilmente sob graça. Não diga, o dinheiro está curto. Diga, o dinheiro flui livremente para mim agora. Essas pequenas mudanças na fala mantêm sua vibração alinhada com a verdade. A língua é o leme do navio. Ela determina a direção da viagem. Quanto mais você pratica isso, mais leve se torna. Vai se pegar rindo de coisas que antes te deixavam ansioso. Vai sentir calma em situações que antes te abalavam. Esse é o sinal do alinhamento. Paz sem evidência. O momento em que você sente paz, a manifestação já começou. A paz é a prova de que a lei está em operação. Você não espera o resultado para sentir paz. Você sente paz. E o resultado segue. Deixe-me contar outra história. Havia uma mulher que devia uma grande quantia e todos os dias entrava em pânico. Ela dizia: Florence, eu afirmo, eu falo o salmo, mas ainda sinto medo. Eu disse: não lute contra o medo. Substitua-o. Toda vez que o medo vier, diga em voz alta: Deus é minha provisão infalível e grandes somas de dinheiro vêm a mim rapidamente sob graça. Diga até que o medo não encontre mais lugar. Ela obedeceu. Disse isso o dia inteiro, até sussurrando. Uma manhã ela acordou e o medo havia sumido. Naquela tarde, uma cliente que ela não via há anos ligou e pagou uma dívida antiga. O medo bloqueava o canal dela e a fé o limpou. Ela disse: parecia mágico. Eu respondi: não, minha querida, era o ritmo divino restaurado. Quando você vive em ritmo, os milagres se tornam comuns. Você para de chamá-los de milagres e começa a chamá-los de lei cumprida. A vida começa a parecer música, às vezes suave, às vezes forte, sempre harmoniosa. Você passa a perceber quando algo está errado na sua vibração. E em vez de entrar em pânico, você corrige com suas palavras, sua gratidão, sua fé. Você não precisa mais esperar por sinais externos. Você sente o sinal interno. Essa é a arte de viver em provisão divina. Afinamento. Você é o instrumento e o espírito é o músico. Quando você permanece afinado, a melodia da prosperidade toca através de você, sem interrupção. E como isso se manifesta no mundo físico? Parece facilidade. Parece oportunidade surgindo no momento certo. Parece contas pagas com graça. Parece pessoas aparecendo para ajudar sem que você peça. Parece alegria sem motivo. Esse é o fruto do alinhamento divino, a vida fluindo em ritmo com a intenção de Deus. Então, toda manhã, quando você acordar antes que sua mente se encha de ruído, diga em voz alta:
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sinta essas palavras como verdade, não como desejo. Sinta-as vibrando por todo o seu ser. Deixe que sejam seu batimento cardíaco, sua respiração, seu ritmo. Siga o dia sabendo que a provisão divina é o ar ao seu redor e que você jamais pode faltar ar. E agora que você compreende o ritmo da provisão divina, a facilidade, a gratidão, a fala que a sustenta, iremos um passo mais alto. Pois a maior verdade de todas é que você não é apenas receptor da provisão de Deus. Você é co-criador dela. O Salmo não apenas lembra o que Deus pode fazer, lembra o que Deus pode fazer por meio de você. Na próxima sessão, mostrarei como falar não meramente a Deus, mas como Deus. Como reconhecer que cada palavra que você fala em verdade é a palavra feita carne e que você e o infinito são um em poder criativo. Há um momento sagrado que vem depois da prática, depois da fala, depois do teste, depois que o ritmo se estabeleceu dentro de você. Quando você já não fala para Deus, mas percebe que está falando com Deus. A separação se dissolve. A voz que antes soava como a sua começa a soar como algo maior, mais antigo, sem fim. Você percebe que cada palavra de verdade que já proferiu não foi um apelo ao céu, mas um eco do próprio céu. Esse é o mistério e a glória da cocriação. Você e o infinito nunca estiveram separados. O mesmo sopro que formou as estrelas corre pelos seus pulmões. A mesma palavra que disse haja luz se move sobre a sua língua. O Salmo é a ponte que o conduz a essa realização. E uma vez atravessada, você nunca mais poderá crer na falta, na solidão ou no acaso. Quando descobri essa lei, fiquei assombrada por sua simplicidade. Fui ensinada a orar por coisas, a implorar por ajuda, a clamar por provisão. Mas o Espírito me revelou que implorar é negação. Implorar é declarar separação. Comandar em amor é declarar unidade. Então comecei a falar diferente. Parei de dizer, Deus, por favor, dá, e comecei a dizer, Deus se expressa por meio de mim. A mudança foi imediata. A atmosfera ao meu redor adensou-se de paz. Veio dinheiro, mas veio mais que dinheiro. Veio um novo senso de companhia com o divino. Eu não caminhava mais abaixo de Deus, esperando ser notada. Caminhava com Deus, passo a passo, cocriando cada momento por minha palavra. Veja, a criação não foi algo que aconteceu num passado distante. Está acontecendo agora. A mesma mente divina que falou o mundo continua a falar por meio de todos que ousam alinhar-se com ela. O Salmo é sua prova. Não descreve uma divindade distante. Descreve a consciência crística interior, guiando, provendo, transbordando. Quando você diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não está se referindo a alguém fora de você. Está nomeando a lei de sua própria mente superior. A parte de você que já sabe onde cada bênção está guardada. Quando diz, Ele restaura a minha alma, está ordenando que sua própria vibração interior retorne à harmonia. Quando diz, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, está programando a lei divina para seguir seus passos com aumento. Isto é cocriação em ação, a palavra de Deus falada através da consciência humana. Agora, algo que pode surpreendê-lo. No momento em que você profere uma palavra de verdade, todo o universo se ajusta para tornar essa palavra real. As hostes invisíveis, as leis da natureza, as correntes do tempo, até os pensamentos de outros começam a reorganizar-se. Talvez você não perceba imediatamente, mas a rearrumação já começou. Eu chamo isso de obediência silenciosa da substância. A substância é a matéria-prima do espírito. Ela ouve toda a vibração de fé e move-se instantaneamente para cumpri-la. Quando você diz, meu cálice transborda, está instruindo essa substância a expandir a forma da sua vida para conter mais bem. O cálice é sua consciência. O transbordar é a evidência de que você reconheceu sua unidade com a fonte.
Cada desejo que você já teve foi a ideia de Deus sussurrando por você. Quero me expressar desta forma. Desejo não é ganância, é direção. É a mente divina a empurrá-lo para uma nova expressão. O problema nunca é o desejo, é a dúvida que o segue. A dúvida diz: quem sou eu para querer isto? A fé responde: você é o instrumento através do qual Deus realiza o seu próprio beneplácito. Quando você reclama seus desejos como instruções divinas, para de pedir desculpas por eles e começa a permiti-los. Para de perguntar: será que isto vai acontecer? E passa a dizer: está feito. Isto é o que quero dizer quando falo de cocriação. Você e Deus falando em uníssono. A fé como ponte entre a ideia invisível e sua forma visível. Deixe-me contar sobre uma mulher que aprendeu essa verdade. Era artista, brilhante, porém em luta, convencida de que Deus lhe dera talento, mas não oportunidade. Eu disse: pare de ver Deus como empregador e a si mesma como serva. Veja-se como a saída pela qual a beleza divina deseja aparecer. Pedi que lesse o Salmo 23 toda manhã, não como consolo, mas como identidade. Ao chegar em Ele me guia por veredas da justiça por causa do seu nome, pedi que declarasse: Deus pinta através de mim agora. Seu nome é glorificado através da minha arte. Ela fez isso por 7 dias. No 8º, recebeu uma encomenda que mudou sua carreira inteira. Ela disse que parecia graça. Eu disse que era lei. Graça é lei. Entendido. Essa é a natureza da parceria divina. Quando você age a partir da unidade, tudo age consigo. Portas se abrem não porque você as força, mas porque a energia por trás delas reconhece sua própria reflexão em sua vibração. O universo corre ao encontro de quem conhece sua autoridade. O Salmo ensina essa autoridade pelo seu ritmo de segurança. Cada linha é uma declaração de identidade. Sou guiado, sou suprido, transbordo. Você deve pronunciá-lo até que deixe de parecer esperança e comece a parecer fato. Quando se torna fato em sua vibração, o mundo material não pode mais resistir. Você pode perguntar: Florence, isto significa que eu sou Deus? E eu respondo: você é a expressão de Deus. A onda não é o oceano, mas é do oceano. A corrente que move a onda é a mesma corrente que agita o mar. Quando você fala alinhado com a mente divina, todo o oceano do espírito move-se por trás da sua palavra. Por isso, pequenas afirmações carregam poder infinito. São respaldadas pela totalidade do divino. Agora vou lhe dar uma prática que sela essa realização. Cada manhã, antes de começar o dia, feche os olhos e respire como se estivesse respirando a própria luz de Deus. Sinta essa luz preenchendo cada célula. Então pronuncie estas palavras em voz alta. As palavras que eu falo são as palavras do infinito. Elas saem e realizam o que lhes é enviado. Eu e o Pai somos um. Depois disso, leia o Salmo 23 devagar, linha por linha, como se a voz que ouve não fosse a sua, mas a voz do Espírito dentro de você. Imagine cada palavra pondo a criação em movimento. Faça isso por 7 manhãs e sentirá uma mudança tão profunda que não mais questionará se Deus o ouve. Saberá que Deus fala através de você. Quando alcançar esse ponto, os milagres deixarão de lhe espantar. Tornar-se-ão o resultado normal e natural da lei divina. O aluguel pago, a oportunidade surgindo, a doença desvanecendo, o amigo chegando. E você não dirá que milagre, dirá claro. A consciência do claro é a forma mais elevada de fé. Não é arrogância, é consciência. Você não se espanta ao inspirar e expirar. Por que se espantaria quando o seu bem lhe retorna na medida perfeita? Assim, a abundância naturaliza-se quando você vive como co-criador. Portanto, digo, liberte os últimos resquícios de mendicância e assuma plenamente o comando. Não peça provisão, declare-a. Não espere por sucesso, espere-o. Não procure orientação. Reconheça que já é guiado. Fale como Deus fala. Haja luz. E luz aparece.
Fale como Jesus falou. Obrigado, Pai, porque tu me tens ouvido, e eu sei que tu me ouves sempre. Fale como o salmista falou. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E ao falar, saiba que essas não são palavras emprestadas, são suas, faladas pelo Divino através de você. Uma vez que saiba isto, a falta não pode retornar. O medo se dissipa e você não poderá permanecer onde estava. Você terá entrado na consciência da completude, onde cada pensamento se torna semente e cada semente produz fruto. Você olhará para a sua vida e verá a inteligência divina brilhando em tudo o que toca. E você sorrirá com a certeza silenciosa de quem se lembrou da verdade mais antiga do universo. Deus não se atrasa. Deus não está longe. Deus é a palavra feita carne em você. E agora, ao encerrarmos este ensinamento, quero que reúna tudo: os 7 dias, o salmo, o fluxo, o teste, o ritmo, a realização da parceria divina e cele tudo com uma última declaração. Pois isto não é o fim de uma lição, mas o início de uma aliança entre você e a sua palavra falada. Uma aliança que manterá a prosperidade fluindo muito depois que estes 7 dias tiverem passado. E agora, alma amada, chegamos ao fim desta jornada. O selamento da sua palavra, a aliança entre você e a lei infinita da provisão. Essa aliança não é um contrato escrito com tinta, nem um juramento feito sob pressão. É o saber silencioso entre o seu espírito e o Espírito de Deus de que vocês são um só. É a percepção de que todo o bem que já existiu, que existe e que sempre existirá, já é seu no invisível e se torna visível através de sua fé falada. Essa aliança não começa quando você termina seus 7 dias. Ela começa no momento em que você decide acreditar. Esses 7 dias não são uma contagem regressiva, são um despertar, um ritmo sagrado de lembrança. Pois em 7 dias, o solo, a lei, completa sua obra de renovação. O velho padrão de falta se dissolve. O novo padrão de abundância é escrito nas paredes de sua consciência, e sua vida começa a vibrar com a mesma frequência do próprio céu. Então, ao nos colocarmos juntos nesse limiar, peço que respire profundamente e se lembre de tudo o que falamos. O salmo que carrega ritmo divino, a palavra que comanda a substância, o teste que refina a fé, o fluxo que restaura a circulação, a realização de que você e o infinito são uma mente em ação. Esta é a sua aliança. Agora você é um participante consciente da provisão divina. A partir deste momento, você nunca mais falará a partir do medo, pois o medo é uma mentira sobre Deus. Você nunca mais implorará, porque implorar nega a unidade que já existe. Você nunca mais olhará para meios externos como sua fonte, pois a fonte de todo o suprimento está dentro de você. Agora, você é guardião da palavra, um zelador da fala criativa e um canal vivo pelo qual o espírito se move livremente. Quero que entenda algo profundo. O salmo que você repetiu nestes 7 dias nunca foi apenas sobre dinheiro. Foi sobre lembrança. Foi a mente divina usando palavras para chamá-lo de volta para si mesmo. Para mostrar que toda a provisão, toda a paz, toda a prosperidade, todo o poder vivem em você, porque vivem em Deus. O dinheiro é apenas a sombra da provisão divina, um espelho refletindo o estado da sua abundância interior. Quando a sombra aumenta, é porque a luz dentro de você ficou mais forte. Quando ela diminui, é porque o medo apagou um pouco da chama. Mas mesmo assim, a chama nunca se apaga. Ela espera que você fale novamente para que sua palavra reacenda o ritmo. Disse ao longo deste ensinamento que Deus nunca se atrasa. E digo mais uma vez, não há atraso na mente divina. Todo atraso é desalinhamento mental. Quando você se realinha, as comportas se abrem. Muitos descobrirão que, ao fim do 7º dia, evidências visíveis da provisão aparecerão, cheques inesperados, oportunidades, presentes, nova energia, intuição clara.
Mas mesmo que demore um dia a mais, uma semana a mais, não vacile. Você não está esperando pelo tempo. Você está vivendo na eternidade, onde tudo já existe. O bem que você deseja está concluído, completo e aguardando seu reconhecimento. Fale o salmo até que seu reconhecimento se torne realidade. E continue falando, não para fazer acontecer, mas para celebrar que já aconteceu. Você pode dizer: Florence, e se eu esquecer? E se o medo voltar? E eu direi com gentileza: ele voltará. O medo sempre bate à porta novamente, disfarçado de muitas formas. Mas agora você sabe o que fazer. Você não abrirá a porta. Você o abençoará e falará a verdade. Você dirá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a vibração dessas palavras fechará aquela porta suave e completamente. Esta aliança não é um voto de perfeição, é uma promessa de lembrança. Cada vez que você se lembra, a lei retoma seu trabalho perfeito. Selaremos então este ensinamento com uma última declaração, uma palavra falada de poder que afirma sua união com o fluxo infinito da abundância. Repita comigo, com calma e certeza, não como um pedido, mas como uma verdade já vivida. Sou um com o infinito, e o infinito é um comigo. Minha provisão é inesgotável, minha prosperidade é certa, minha paz é eterna. Cada palavra que eu falo é lei, e a lei responde instantaneamente em caminhos perfeitos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meu cálice transborda, e o amor divino agora me devolve tudo o que pensei ter perdido. O dinheiro flui para mim facilmente e continuamente, sob graça e em perfeita ordem. Cada necessidade é suprida antes mesmo de eu pedir. Cada porta que eu bato se abre amplamente. Eu vivo no ritmo da provisão divina e caminho em paz todos os dias da minha vida. Diga isso todas as manhãs ao acordar e novamente antes de dormir, por 7 dias e além. Fale como um lembrete, não um pedido. Você não está tentando convencer o universo. Ele já sabe quem você é. Você está apenas lembrando sua mente da própria divindade. Agora, enquanto essa aliança se firma em você, quero que sinta a gratidão surgindo. Não a gratidão do alívio, mas a gratidão da realização. Sinta como seu coração está leve agora que você não precisa mais correr atrás do bem. Sinta como seu espírito está forte agora que você não acredita mais na falta. Sinta como a prosperidade é natural quando você para de resistir a ela. Você não é mais o buscador. Você é o respondedor. Cada palavra que você fala é semente, e a colheita é certa. O salmo foi o começo, mas o ritmo é eterno. Leve-o para seus dias, seu trabalho, seus relacionamentos, seu descanso. Deixe-o colorir a forma como você pensa sobre tudo. Quando receber, abençoe. Quando der, abençoe. Quando gastar, abençoe. Quando vir outros prosperando, abençoe-os, pois a abundância deles prova que a lei está funcionando para você também. Viva a partir da consciência de completude, e o visível sempre refletirá o invisível. E quando a vida trouxer suas inevitáveis surpresas, quando os ventos da mudança soprarem fortes, lembre-se do pastor do Salmo. Lembre-se de que a ordem divina guia cada passo, de que você não pode se perder, e que mesmo na incerteza, você é conduzido a águas tranquilas. Esta aliança não o protege da vida, ela o alinha com a perfeição da vida. Você ainda crescerá, aprenderá, se expandirá, mas fará isso com graça, não com esforço. Você nunca mais perguntará: quando meu bem virá? Porque terá descoberto o segredo dos tempos. Seu bem nunca foi embora. Ele estava esperando pela sua palavra. Então, ao entrar neste próximo momento, fale suavemente consigo mesmo, o mesmo ritmo que iniciou esta jornada. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Diga uma vez pela memória. Diga 2 vezes pelo ritmo. Diga 3 vezes pelo domínio. E então não diga mais nada. Deixe o silêncio completar a frase, pois nesse silêncio
a lei se move e o seu mundo obedece. Agora, se este ensinamento despertou algo em você, se sente esse pulso de fé vibrando em seu peito, então permaneça comigo para o que vem a seguir. Porque este salmo foi a porta, mas a próxima revelação ensinará como manter essa porta aberta para sempre. Em minha próxima mensagem, as palavras que transformam qualquer conta bancária em uma fonte, mostrarei as 3 frases de dinheiro que nunca falham. As declarações exatas que magnetizam fluxo contínuo e tornam a prosperidade seu estado permanente. Você falou seu salmo. Agora aprenderá as palavras diárias que o sustentam. Clique em assistir e vamos avançar juntos na linguagem da riqueza divina. E até lá, lembre-se da verdade com a qual começamos e agora concluímos. Deus não se atrasa. Ele está esperando a sua palavra. Fale com amor, fale com poder, fale com fé. E observe o dinheiro fluir como água, sem fim, sem esforço, sob graça e de modos perfeitos. E embora nossos 7 dias tenham terminado em número, na verdade, eles apenas começaram em espírito. Pois a lei divina não conta por relógios ou calendários. Ela se move pela consciência, pelo reconhecimento, pelo pulso eterno da alma. Você agora entrou no ritmo atemporal, onde dar e receber são um único movimento contínuo, onde as palavras já não caem ao chão, mas se elevam como asas de comando, onde o seu próprio fôlego se torna uma oração que nunca cessa, mesmo no silêncio. Este é o contínuo da provisão, o fluxo sem fim do bem que não tem começo nem fim. É o próprio sopro de Deus inspirando em você e expirando como a abundância do seu mundo. Quando você fala o salmo, quando o vive, quando carrega sua verdade no movimento diário, você entra nesse contínuo. Você começa a sentir que não há lacuna entre pensamento e manifestação. Nenhuma separação entre palavra e resultado. Tudo começa a responder mais rápido porque tudo reconhece sua vibração como a voz da fonte. Você descobrirá que o simples se torna sagrado. O caminho até sua porta, o manuseio de uma moeda, a respiração antes de uma conversa, tudo vibra com energia divina. Você sentirá o invisível se organizando diante de você como um tapete de luz. Saberá, como eu vim a saber, que a vida nunca esteve contra você, que nunca houve obstáculos, apenas instruções não lidas esperando seu comando. Toda a alma que despertou para essa lei descobriu o mesmo paradoxo. Quanto mais você solta, mais recebe. Quando você cessa de apertar, a vida corre para preencher suas mãos abertas. Quando para de se preocupar, a lei toma seu lugar no leme. Quando descansa na fé, servos invisíveis saem em missão, fazendo por você o que antes você se esforçava tanto para fazer sozinho. Eu vi isso em inúmeras vidas. Uma mulher que temia a pobreza tornou-se provedora para outros. Um homem que perdeu tudo viu a riqueza retornar por meio de uma única ideia proferida em fé. E repetidas vezes, o mesmo padrão se repete. Quando se rendem ao medo e confiam no ritmo, a corrente do suprimento os leva mais longe do que o esforço jamais poderia. Vê agora que o salmo não é ritual, mas revelação? É a fórmula da ordem divina expressa por palavras simples. O pastor, os pastos, as águas tranquilas, o cálice transbordando, todos símbolos da condição interior que atrai a forma exterior. Quando você o lê com olhos de fé, não vê poesia, vê princípio. Ele me faz repousar em pastos verdes, significa paz primeiro, prosperidade depois. Ele restaura a minha alma, significa alinhamento antes da aparência. Meu cálice transborda, significa que o aumento não é prêmio do trabalho, mas subproduto da harmonia. O salmo é a lei da vibração escrita na linguagem da devoção. Falo claramente porque a verdade é sempre simples. Sua prosperidade continuará na medida exata em que você permanecer em gratidão e comando. No dia em que começar a falar, falta de novo, a lei, fiel como sempre, obedece. Ela não tem preferência, simplesmente reflete. Por isso mantenha sua fala sagrada.
Deixe suas palavras serem bênçãos, seu tom macio de confiança. Quando vir um desafio, declare ordem. Quando sentir confusão, declare clareza. Quando sentir medo, declare amor. Essas são as ferramentas de manutenção da riqueza divina, as disciplinas silenciosas que mantêm o contínuo aberto. E quando você der, dê como se estivesse liberando luz do sol ao mundo, sabendo que a luz sempre retorna à sua fonte. Dê generosamente, alegremente, sem sombra de perda. Seja dinheiro, bondade, atenção ou perdão, deixe fluir através de você tão facilmente quanto a respiração. Você não está perdendo, está circulando. Lembre-se, cada sopro que exala é prova de que confia na próxima inalação. Assim também com dinheiro, amor e oportunidade. Eles precisam mover-se para permanecer vivos. Haverá um dia, talvez mais cedo do que pensa, em que olhará para a sua vida e perceberá que não pensa mais em dinheiro como dinheiro. Ele terá se tornado símbolo de energia, servo da intenção, instrumento de amor. Você o manejará sem apego e o soltará sem medo, sabendo que ele retorna multiplicado. Passará a medir sua riqueza não por números, mas por paz. Você andará pelo mundo discretamente rico, discretamente radiante, discretamente despreocupado. O salmo deixará de ser palavras que recita. Será o zumbido sob cada batida do seu coração. Lembro-me de quando essa mudança me ocorreu. Sentada junto à janela, lendo a luz de vela, senti uma calma imensa me invadir. Percebi que a provisão sobre a qual ensinava há anos não era algo fora de mim. Era a própria vida dentro de mim. A mesma substância divina que pulsa nas estrelas pulsava no meu sangue. Ri em voz alta e disse: não posso ser pobre porque Deus não pode ser pobre. E a partir daquele dia, nunca mais fui. Não foi o riso que me fez rica. Foi a revelação de que nunca houve separação entre Deus e Florence, entre Criador e criação, entre fonte e provisão. É nisso que quero que você chegue, a certeza inabalável de que onde quer que esteja, Deus está. E onde Deus está, a falta não pode existir. Esta é sua herança, viver em comunhão perpétua com a lei divina que o formou. Cada vez que fala seu salmo, você renova essa comunhão. Cada vez que agradece, a fortalece. Cada vez que dá, a amplia. A lei não se cansa, não vacila, não esquece. É inteligência infinita desdobrando-se como sua vida. Portanto, encerremos como começamos, com a palavra que não falha. Diga comigo agora, devagar, com convicção que enche o ar à sua volta como fragrância. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Vivo na casa da abundância divina para sempre. Minha palavra é poder. Minha fé é lei. Minha vida é prova. Caminho em paz. E tudo o que me pertence por direito divino aparece agora sob graça, em modos perfeitos. E, enquanto deixa essas palavras pairarem no silêncio, imagine-as saindo da sua boca como luz, movendo-se pelo invisível, circundando o globo, abençoando tudo o que tocam antes de voltar para você multiplicadas. É assim que a provisão divina circula, para fora em amor, para dentro em bênção, eternamente, sem fim. Ao erguer-se deste momento, saiba que a aliança está selada. O ritmo está estabelecido. A lei está viva. Você falou seu salmo. Despertou a corrente. Deste dia em diante, tudo o que lhe diz respeito prosperará. Tudo o que tocar multiplicará. E toda necessidade encontrará resposta antes mesmo de você chamar. Este é o contínuo eterno da provisão. E você é a sua expressão viva. E quando eu elevo este ensinamento à sua nota mais alta, quero que entenda algo que a maioria só percebe no último suspiro. A vida não foi feita para ser uma série de crises seguidas de milagres. Foi feita para ser um milagre contínuo. A provisão não foi feita para vir em ondas que sobem e descem com o medo. Foi feita para fluir ininterrupta como um rio que nunca seca. Esse rio não está lá longe. Corre por você, abaixo dos seus pensamentos, abaixo do seu batimento, abaixo até mesmo da superfície dos seus desejos.
É a corrente da inteligência divina e vem fluindo desde antes do seu nascimento. Cada vez que você fala a verdade, alinha-se com ela. Cada vez que fala medo, sai de seu fluxo. Mas mesmo assim, o rio não para. Ele espera, paciente e eterno, pronto para sua próxima palavra de fé que o traga de volta à sua corrente. Esse é o segredo do Salmo e de toda a verdadeira palavra pronunciada. Deus nunca retém. Nós retemos por duvidar, por agarrar, por olhar para a sombra em vez da luz. No momento em que você olha de volta para a fonte, no momento em que lembra que a provisão é espiritual e não apenas material, a corrente se restaura. Não importa quanto tempo você sentiu falta, quão pesada a dívida, quão adiada a oportunidade, o rio nunca diminuiu. Foi você quem pausou, foi você quem duvidou, foi você quem obstruiu o fluxo com medo. Mas a lei é misericordiosa. No instante em que diz que haja fluxo de novo, as águas correm como se jamais tivessem parado. É por isso que a manifestação pode ocorrer num instante, porque nunca existiu distância entre você e o seu bem, apenas a descrença. Vivi essa verdade muitas vezes. Vi homens que pensavam ter chegado ao fim despertarem para novos começos da noite para o dia. Vi mulheres que se julgavam abandonadas verem-se cercadas de provisão por todos os lados. Vi oportunidades que pareciam impossíveis chegarem com a leveza de um sussurro. E sempre o mesmo padrão. Falam, creem, largam, e o rio flui. Não há magia, truque ou segredo além do alinhamento da consciência. O rio obedece à vibração da fé como ferro obedece ao ímã. O Salmo afina você para essa vibração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa frase sozinha é o som do alinhamento perfeito. Quando a pronuncia, declara o fim da luta. Afirma direção, suficiência, paz. Afirma que cada passo seu é ordenado, que o rio sabe onde virar, que cada pedra no seu caminho já foi arredondada pela graça. E quando você o declara diariamente, isso se torna o seu ritmo. Você começa a senti-lo nos ossos, na respiração, nos espaços entre os pensamentos. Você passa a caminhar diferente, mais leve, como se algo invisível o carregasse, porque algo realmente carrega. Agora, preciso lhe dizer algo do meu coração. Ainda haverá dias em que as aparências tentarão seduzi-lo. Você vai acordar e perceber o mundo exterior gritando sua velha canção de atraso, limitação e medo. E nesses momentos você terá uma escolha: falar pela memória ou pela maestria. A memória diz, está acontecendo de novo. A maestria diz, eu já declarei e minha palavra permanece. A memória reage à tempestade, a maestria fala com ela. Quando as águas subirem, não lute contra elas. Declare paz, diga em voz alta, este é o rio do meu bem. Ele está me levando a uma margem mais elevada. E descanse. O rio conhece seu caminho melhor do que você. Quando você vive assim, toda a textura da vida muda. Você não mede mais pelos resultados. Você mede pelo alinhamento. Você não corre atrás do bem. Você permite que o bem corra atrás de você. O Salmo diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso significa que você pode parar de correr, pode parar de perseguir bênçãos como um mendigo batendo em cada porta. As bênçãos já estão atrás de você, seguindo-o, esperando que você desacelere o suficiente para serem alcançadas. E quando isso acontecer, você vai rir. Vai perceber que nunca foi o perseguidor, foi sempre o perseguido. É isso que eu quero para você. Viver como alguém perseguido pelo bem. Caminhar tão alinhado com a ordem divina que a prosperidade precisa se apressar para acompanhá-lo. Descansar tão profundamente na fé que milagres comecem a chegar silenciosamente, sem alarde, porque não o surpreendem mais. Quando você alcança esse lugar, a gratidão torna-se sua linguagem constante. Você agradece não porque algo novo aconteceu, mas porque está consciente do que sempre esteve acontecendo.
Você deixa de perguntar, serei cuidado? E começa a dizer, eu sou sempre cuidado. Essa mudança de consciência é tudo. Ela transforma a escassez em abundância, atraso em tempo divino, confusão em direção. E você notará algo extraordinário. Conforme sua consciência se expande, sua prosperidade começa a abençoar automaticamente os outros. Você não precisará pregar ou convencer. As pessoas sentirão isso ao seu redor, sentirão paz, possibilidade e permissão para acreditar novamente. Sua própria presença será um salmo. Elas ouvirão sua fé antes de ouvir sua voz. É assim que a lei divina se multiplica. A corrente que flui por você transbordará em outros e logo os rios deles também começarão a fluir. Esse é o plano divino. Uma alma despertada acordando outra, até que o mundo inteiro se lembre-se de que nunca esteve perdido, apenas adormecido. Então agora, peço que faça este voto diário, não como ritual, mas como reconhecimento. Quando acordar a cada manhã, antes de tocar no celular, antes de verificar o banco, antes de lembrar das demandas do mundo, fale estas palavras no silêncio. O rio da provisão divina flui através de mim agora. Cada célula do meu ser está viva com abundância. Cada respiração expande minha prosperidade. Cada passo é guiado pela ordem divina. Não há atraso na mente de Deus. Não há falta no coração de Deus. Não há separação entre mim e o meu bem. Eu vivo no fluxo da provisão infinita e o meu cálice transborda para sempre. Diga essas palavras e escute. Perceba como sua energia se eleva, como a paz enche seu peito, como a gratidão começa a vibrar como uma melodia suave ao fundo da mente. Esse sentimento não é imaginação, é alinhamento. É a evidência da lei em movimento. É o som do rio fluindo novamente através de você, varrendo todo o resíduo de medo e deixando apenas clareza, confiança e calma. E ao sair para o dia, carregue essa consciência como uma coroa. Cada rosto que encontrar, cada tarefa que realizar, cada moeda que tocar, veja tudo como o corpo vivo de Deus expressando abundância por meio de você. Abençoe cada transação. Abençoe cada troca. Abençoe cada movimento de energia como o ritmo perfeito da circulação. Você começará a ver a vida de maneira diferente. Não se sentirá mais separado do que deseja, porque saberá que desejo e realização são o mesmo movimento, duas pontas da mesma corrente. É isso que quero dizer quando digo que o rio nunca seca. Ele não pode secar porque é infinito. Não pode secar porque é Deus. E enquanto você falar a verdade, enquanto lembrar do seu salmo, enquanto viver em gratidão, nunca mais ficará diante de uma margem vazia. Fará parte do rio, cercado por sua abundância, carregado por sua força, renovado por sua graça. E desse lugar, olhará para o mundo não como algo a conquistar, mas como algo a abençoar essa troca. Ela se multiplica de maneiras perfeitas. Quanto mais conscientemente você participa desses pequenos momentos, mais rapidamente o seu mundo exterior começa a refletir abundância. A vida adora responder ao reconhecimento. O salmo, quando declarado diariamente, condiciona você a reconhecer o sagrado em tudo. Ele transforma a vida comum em liturgia. O Senhor é meu pastor. Isso é liderança em cada passo. Nada me faltará. Isso é suficiência em cada encontro. Unges a minha cabeça com óleo. Isso é sabedoria em cada pensamento. Quando você vive nessa consciência, seus dias ganham um brilho silencioso. Talvez você não veja ouro caindo do céu, mas sentirá o ouro da paz saturando cada hora. Notará que as pessoas parecem mais gentis, que as soluções chegam mais rápido, que aquilo que costumava parecer pesado agora se torna leve. Isso não é acaso. É o círculo da energia divina completando-se através da sua consciência. Uma das minhas alunas descreveu isso perfeitamente. Florence, é como se eu pudesse sentir o próprio ar sorrindo. Eu respondi, isso é porque você está sorrindo por dentro.
O ar apenas espelha a sua vibração. Essa é a essência do círculo. A vida refletindo a vida, o espírito refletindo o espírito, a palavra refletindo a palavra. Não há divisão, nem demora, nem distância. Quando você vive essa verdade, começa a sentir que caminha em um campo de orações já respondidas. Antes que você chame, já é dado. Antes que precise, já é provido. O intervalo entre desejo e manifestação se encurta até que se tornem um só. Você pensa, sente e lá está. E ainda assim, digo-lhe isto: à medida que o círculo se expande, a humildade deve aumentar. A lei dá livremente, mas exige responsabilidade. Quanto mais luz você segura, mais luz deve compartilhar. Se tentar retê-la, ela se apaga. Se a fizer circular, ela se multiplica. É por isso que o Salmo termina não com riqueza ou sucesso, mas com habitar na casa do Senhor para sempre. A casa do Senhor é o estado de dar e receber continuamente. Não é um edifício, é uma consciência. Habitar nela é viver como canal, não como recipiente. É acordar cada manhã perguntando não o que posso obter, mas o que posso oferecer para que a lei continue fluindo através de mim? Essa é a mais elevada prática de prosperidade. Lembro-me de que, após um período de enorme abundância, sentei-me em silêncio e perguntei: Espírito, e agora? A resposta veio clara, como se tivesse sido dita em voz audível: dê mais. Então comecei a dar, a ensinar gratuitamente, a abençoar outras pessoas, a circular mais dos meus recursos. E quanto mais eu dava, maior era o retorno. A lei havia encontrado um círculo mais amplo através de mim. Você pode fazer o mesmo. Quando o transbordamento vier, e ele virá, não o segura. Circule-o. Deixe-o ser a prova de que o rio ainda flui. À medida que esta mensagem se aproxima do seu silêncio, convido você a ver sua vida não como uma linha na qual corre, mas como um círculo de luz radiante expandindo-se infinitamente. Fique no centro dele e declare: o círculo da provisão divina está completo e perfeito. Não tem falhas, nem rupturas, nem perdas. Cada palavra que eu falo o expande. Cada ato de amor o fortalece. Cada respiração o preenche. Eu dou livremente e recebo plenamente. Eu habito na casa da abundância agora e para sempre. Diga isso até que o círculo se torne tão real que você o sinta fisicamente ao redor do seu corpo, da sua casa, do seu trabalho, das pessoas que ama, brilhando, vibrando, intacto. Esse sentimento é a verdade, e a verdade nunca o deixará. Lembre-se, amado, você começou esta jornada falando o Salmo por 7 dias. Mas agora, o Salmo fala através de você para toda a eternidade. Onde você caminha, ele caminha. Onde você descansa, ele descansa. O Senhor ainda é o seu pastor, e você não há de faltar, nem hoje, nem jamais. Cada palavra verdadeira dita em fé continua viajando pelo universo muito depois que sua língua parou de se mover. A vibração nunca morre. Ela circula, se expande, aprofunda, recolhe, multiplica, e então retorna a você no momento exato de prontidão. Esse é o ciclo divino do retorno, o eco eterno da criação. Está escrito na própria estrutura do universo. O que sai em verdade não pode se perder, apenas se amplifica. Cada afirmação, cada oração dita com certeza, cada obrigado, sussurrado no meio do medo, continua vivo no invisível, trabalhando seu caminho de volta para você em formas que poderá reconhecer e tocar. É por isso que digo: a fé jamais é desperdiçada. A declaração não desaparece no silêncio. O silêncio é o ventre da manifestação, não seu túmulo. O infinito não esquece. Ele recorda cada ato de amor, cada palavra de bênção, cada semente de gratidão, e as nutre no solo secreto do espírito até o tempo do florescimento. Por isso, nunca diga:
Não funcionou. A lei não pode falhar. A única questão é se você permaneceu tempo suficiente em harmonia para que sua própria colheita o encontrasse. Já vi pessoas abandonarem suas declarações bem antes do campo começar a florescer. Confundiram gestação com esterilidade e se afastaram. Mas o solo nunca parou de trabalhar. Ele apenas esperava seu retorno. Quando elas se lembraram e declararam novamente, a terra liberou sua abundância como se nenhum tempo tivesse passado. O Espírito não pune atraso, apenas espera reconhecimento. O salmo que você declarou por 7 dias já começou esse retorno infinito. Suas palavras estão agora se movendo através dos seus assuntos, dos seus relacionamentos, do seu corpo, das suas oportunidades invisíveis. Elas estão ganhando substância, alinhando condições, suavizando corações, abrindo portas. Alguns resultados virão rapidamente porque o caminho está livre. Outros darão uma volta maior e retornarão mais ricos pela jornada. Você pode esquecê-los, mas eles não esquecerão você. É por isso que, às vezes, uma bênção chega do nada, muito tempo depois de você parar de pensar nela. Ela não veio do nada. Veio da palavra, finalmente encontrando seu tempo de retorno. Aprendi essa verdade há muitos anos, de forma que me transformou para sempre. Uma mulher veio a mim em desespero. Estava afirmando seu trabalho perfeito, mas após meses sem resultados, desistiu, acreditando que suas palavras eram inúteis. Eu lhe disse: nada dito em verdade desaparece, apenas espera você acreditar de novo. Pedi que repetisse seu salmo, não como um exercício cansado, mas como um retorno ao lar. Ela obedeceu. E dentro de uma semana, uma antiga conhecida lhe escreveu oferecendo exatamente a posição que ela sonhava. Ela me disse: Florence, sinto como se as palavras tivessem voltado carregando tudo o que eu esperava. Respondi: elas voltaram. Você as enviou anos atrás. E agora elas a encontraram. Cada declaração que você faz se torna parte dessa troca eterna. Quando você diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, você coloca um ritmo em movimento que não pode ser revertido. Essa linha segue adiante, recolhe provas e retorna como manifestação. Essa é a natureza da substância divina. Ela sempre retorna ao ponto de origem, carregando multiplicação. Por isso, seja deliberado com suas palavras. Cada uma é uma semente que voltará como fruto. Não fale frases vazias, nem profecias casuais de falta. O solo do universo não distingue humor de fé. Ele ouve vibração, não intenção. Até a brincadeira pode plantar ervas daninhas se carregar o tom do medo. Guarde o seu jardim. Fale apenas o que deseja colher. Quanto mais vivo essa verdade, mais percebo que não há separação entre falar, esperar e receber. São um único e contínuo ato. O momento em que você fala é o momento em que começa a receber. A espera não é atraso, é digestão. A lei transformando sua palavra em matéria. Por isso a impaciência enfraquece a manifestação. Ela interrompe a digestão. Se você planta uma semente e a desenterra todos os dias para verificar o progresso, sufoca seu crescimento. A fé é a mão que cobre a semente com paz e se afasta sabendo que ela vai brotar. O Salmo ensina essa rendição com perfeição. Cada linha é um ato de entrega. Ele me faz descansar. Descanso. Ele me conduz a águas tranquilas, confiança. Ele restaura minha alma. Recebimento. Você fala, e então descansa na certeza de que está feito. Agora preciso lhe dizer um paradoxo lindo. Quanto mais você declara o salmo, menos precisará declará-lo. A repetição não é para Deus, é para a mente. Quando a mente absorve tão profundamente a verdade que ela pulsa dentro de você como um segundo batimento, as palavras tornam-se desnecessárias, transformam-se em vibração, silenciosa, constante. Você sentirá essa vibração como leveza no corpo, confiança tranquila nas decisões, paz na respiração.
chegará ao ponto em que tudo o que faz é oração, onde seus pensamentos estão tão alinhados que cada ato se torna uma declaração viva de abundância.